E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos então para mais uma videoaula aqui de português para concurso voltado para a banca ABCP. Vamos lá. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: primeira coisa, não pula essa parte aqui. Ah, o vídeo começa só. O primeiro é só enrolação. Meu amigo, eu quero dizer o seguinte: é que aqui não interessa para nós a quantidade de questões, interessa para nós a quantidade de informações, tudo bem? Então nós não vamos ficar, "Eita, já está com 15 minutos, com 20, só fiz três questões, vamos fazer mais 80, vamos fazer mais 100. O objetivo é fazer 90. Não, a quantidade de questões não interessa. O que interessa é a quantidade de informações que eu vou passar, tá bom? Com foco na banca. Você tem que estudar com foco na banca. Se você estudar de maneira genérica, eu vou fazer um curso de português. Pode também e deve. Só que você vai fazer isso para um resultado a longo prazo. Depois que você pegar toda a base de matemática, direito, português, aí você vai fazer o quê? Aí você vai focar, quando surgir um edital, se foca naquela banca e faz só questões daquela banca, porque muda, a abordagem é outra. Onde é que estão as pegadinhas? Cada banca tem o seu modo de fazer suas pegadinhas, tem o seu jeito, tem o seu sua característica, seu perfil, tá bom? Então você tem que estudar por ela para conhecer aquela banca. E não de maneira genérica. De maneira genérica você vai estudar quando você tiver tempo, se preparar a longo prazo, tá bom? Então o objetivo aqui é revisar, explicar para quem não sabe, não é correr. Ah, o gabarito, ó, é letra A, vou justificar. O gabarito é letra A por causa disso e disso, beleza? Bora para a questão 2. A 2 o gabarito é letra C, por isso, por isso, por isso. Bora para a questão 3. E essas outras coisas que ficaram aqui, pessoal? Ó, o objeto direto, o sujeito, o pronome oblíquo, o complemento nominal. Isso aqui não vai, a gente não vai, fica por isso mesmo? A banca colocou aqui nas alternativas. E aí? Entendeu? Então, vamos parar com essa noia de, só fez três questões, cinco questões, e a quantidade de informações. Hã? Aqui, por exemplo, tem quatro tópicos gramaticais para serem explicados aqui. Tem um objeto direto, tem um sujeito, tem o pronome oblíquo e tem o complemento nominal. Entendeu? Então, leva um tempo para você explicar tudo isso. Claro que eu não vou dar uma aula específica sobre cada tópico desses, mas vou ter que falar, tá bom? Dizer o que que é, lembrar. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, no enunciado aí ele diz, a desinência R do verbo considerar e a utilização do pronome os formaram o termo los, junto ao verbo. Sua classificação sintática no período está contemplada na seguinte alternativa. Está aqui o verbo considerá-los. Ele quer saber, pessoal, qual é a classificação sintática, ou seja, qual é a função sintática. Existem 10 funções sintáticas: sujeito, predicado, predicativo, adjuntado nominal, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, aposto, vocativo e por aí vai. Tá bom? Então, nós temos o seguinte, como ele quer a função sintática, observe que eu não falei esse aqui, ó, eu não mencionei na lista que eu acabei de citar, eu não falei esse nome, pronome oblíquo. Por quê? Porque pronome é classe gramatical, não é função sintática. Se você sabe disso, você já elimina a letra C, tá bom? Sujeito. Sujeito, o que que é? Sujeito é o termo a quem o verbo se refere. Ou melhor, é o termo com quem o verbo geralmente concorda. Então, aqui, pessoal, vamos ver se é o sujeito do verbo considerar. Olha só. Nós aproveitamos os benefícios da natureza subconscientemente, o que significa, como Harrison destacou, que é fácil considerá-los garantidos, tá? É fácil considerá-los garantidos. Aqui, pessoal, nessa oração é fácil considerá-los garantidos. Então aqui eu tenho a oração inteira, ó. Tudo isso aqui, pessoal. Para eu descobrir o sujeito de uma oração, eu tenho que fazer a seguinte pergunta ao verbo: o que é fácil? Sempre pergunto isso ao verbo. O que é fácil? Considerá-los garantidos é fácil. Então, isso aqui é uma oração inteira que equivale a um sujeito. Considerá-los garantidos é fácil. Portanto, meus amigos e minhas amigas, aqui
Los não vai ser sujeito. Sujeito é todo esse termo que eu circulei aí com o lápis, tá bom? De vermelho. Então, o sujeito não é. E a letra D? Será que a letra D, complemento nominal? Pessoal, los está completando um verbo, considerá-los. Ou está completando um substantivo, um adjetivo, um advérbio? Não, ele está completando o sentido do verbo considerar, tá bom? Considerá-los. Portanto, se ele não está complementando um nome, ou seja, um substantivo, um advérbio ou um adjetivo, ele não é um complemento nominal. O que que é o complemento nominal? Ó, o que que é nome? Nome são essas palavras aqui, ó. O adjetivo, vamos registrar aqui. Substantivo, isso aqui é nome. Advérbio, tá bom? Esses três são nomes, beleza? Então, pessoal, e a palavra considerar, ela é um verbo. Então, quando eu digo eu tenho saudades, para exemplificar o complemento nominal, tenho saudades, tenho saudades. Saudades é um substantivo. Tenho saudades. Olha só. Eu tenho saudades. Você vai perguntar de quê? Então, eu vou completar esse nome, saudades. Eu tenho medo. De quê? Medo é um substantivo. Tá bom? Eu sou fiel. A quem? A quê? Aí eu vou completar. Quando eu completar, eu estou te dando o complemento nominal. Então, quando eu digo tenho saudades, aí da minha infância, aí eu estou completando os saudades da minha infância seria complemento nominal. Não é o caso aqui. Quem completa verbo é objeto. Então, ele é um objeto. O que que é um objeto? É um termo que completa verbo. Então, comprei um lápis. Um lápis completou o verbo comprei. Acabei de encontrar um velho amigo. Um velho amigo completa o sentido de encontrar. Então, ele é o objeto. Beleza? Tem preposição, pessoal. Tem de, com, para, em. Aqui, depois do. Vamos pegar o verbo. Considerá-los. Aqui, depois do verbo. Tem aqui, verbo. E aqui é o complemento do verbo. Tem preposição entre eles dois? Não, está limpo. Então, ele é direto. Se eu disser eu preciso de dinheiro, de, com, para, em, aí vai ter preposição de, com, para, em, a. Preposição de, preciso de dinheiro, necessito de ajuda, falei com você, de, com, para, em, a. Aí eu vou ter preposição com, falei com você, então é indireto. Se tiver preposição, é indireto, falei com você. Se não tiver, é direto. Eu bebi um refrigerante. Não tem de, com, para, em. Bom, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. 2. Sobre a ocorrência de crase, bem aqui, ó, nessa parte grifada de verde, ele diz sobre esse caso aí, a saúde, qual é? Benefícios à saúde. Ele diz, a crase deveria ser desfeita por anteceder o verbo passar? Nada a ver, né, gente? A crase não está antes do verbo passar, basta você enxergar que a crase está antes da palavra feminina saúde, tá bom? Até fiz um esquemazinho aqui, olha, de crase, tá? Não vou explicar nessa aula aqui não, senão vai tomar muito tempo, tá? Mas é um esquemazinho que tem 100% aqui dos casos de crase. Nesse caso aqui, eu vou te dizer apenas para trocar pela preposição a. Se você trocar por para a, você vai fazer o seguinte, você troca por para a. Se funcionar, se tiver sentido, por exemplo, eu vou à praia, eu vou para a praia. Deu certo, então eu vou botar crase. Eu vou a Teresina, eu vou para Teresina ou eu vou para a Teresina? Eu vou para Teresina, não falei para a. Então esse a é sem crase. Eu vou a Fortaleza, sem crase, porque eu vou para Fortaleza. Eu não vou para a Fortaleza, eu vou para Fortaleza. Tá bom? Bahia, eu vou para a Bahia. Então vai ser crase, vai ter crase, porque eu vou para a Bahia. Eu venho da Bahia, eu vou para a Bahia, tem crase. Eu venho de Teresina, não é da Teresina. Eu venho de Fortaleza, eu não venho da Fortaleza. Então, aí vai ser sem crase
Eu vou a Teresina, eu vou a Fortaleza. E aqui, benefícios à saúde, vai ter crase, porque o benefícios para a saúde. Com isso, gente, nós temos aqui, ó, letra D. Ele diz que esse A craseado pode ser trocado por para A. Beleza, é verdade. A crase deveria ser desfeita por. Não, já vimos que a letra A não tem nada a ver. Apresenta regência direta. A crase? Vamos ver aqui. Sobre a ocorrência de crase devido, vamos ler o enunciado. Devido à regência de seus antecessores, pode-se afirmar corretamente aí ele está se referindo à ocorrência de crase, né, gente? A crase apresenta regência direta, não tem nada a ver. Crase não tem regência direta porque eu falei primeiro que é essa regência direta que ele diz, é se tem preposição, tá, gente? Ou não. Se tiver preposição, é indireta. Se não tiver, ele é direto. Então, quando eu digo assim, eu comi a maçã, eu comi a maçã. Observe que é direto. A regência do verbo é direto. Não tem preposição. A é um artigo feminino. Comi a maçã, bebi a água. É direto, tá bom? Não tem preposição. Então apresenta a regência direta? Não. Crase, pessoal, tem que ter a preposição para aí. Tem que estar subentendido para a saúde. Então ela é indireta, de com para em a, tá bom? Se saúde fosse trocado por um masculino, teria crase? Não. Por quê? Porque eu só uso crase, evidentemente. Porque crase é o quê? É quando eu tenho a mistura, a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Então tem que ser a. Isso aqui é um artigo feminino, esse segundo a. Se a palavra é masculina, eu não vou usar crase. Eu vou andar a cavalo. Cavalo é masculino. Fiz a redação a lápis. Lápis é masculino, não usa crase. Beleza? Isso aqui, gente, é uma revisão. Não posso aqui me estender e falar, dar uma aula de crase, porque aí, pelo amor de Deus, ia demorar só em crase. Aí eu teria que fazer várias questões só de crase. Eu tenho vídeos aqui falando sobre a crase, tá? Em breve lançarei meu curso só de tópicos gramaticais específicos também. Aí eu vou dar uma aula só de crase, tá bom? Com várias questões de diversas bancas para a gente treinar. Beleza, vamos adiante. Olha só, lá no meu curso mesmo, que eu estou preparando meu material, tem esse esquema aqui também, viu? Vamos adiante. 3. A classificação do sujeito depende de quantos elementos estão presentes, isto é, da sua quantidade. Portanto, mais ou menos, né? Não é bem isso, não. Portanto, a classificação do termo pesquisadores é linha 1. Vamos ver aqui. Ó, pesquisadores, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo manchar aqui. Pesquisadores conduziram estudo. Quem é que conduziram estudos? Eu sempre pergunto ao verbo, tá, gente? Quem é que conduziu o estudo? Foram os pesquisadores. Então, pesquisadores é o sujeito. Pessoal, aqui tem quantos núcleos nesse sujeito? Só tem um núcleo, só tem uma palavra aí. Se só tem um núcleo, então ele é um sujeito simples. Só tem um núcleo. Pronto, já sabemos o gabarito. Agora vamos passar para a próxima questão? Não. Vamos revisar o sujeito inexistente, o sujeito composto. Gente, eu só não vou revisar o sujeito conjugado. Por quê? Porque não existe o sujeito conjugado. Existe um verbo conjugado, mas um sujeito não, tá? Então você vai ter, ó, sujeito composto, inexistente, simples, desinicial ou oculto ou implícito, tá bom? Ou elíptico, tá? Vamos falar desses que estão aqui. Composto, ele tem dois núcleos. Ele é o oposto do simples, tá, gente? O simples, ele tem um núcleo. Um núcleo. E o outro aqui, composto, ele tem dois ou mais núcleos, tá bom? Dois ou mais núcleos. Por exemplo, Maria e Pedro foram ao cinema. Maria, Pedro, dois núcleos, tá bom? O lápis e o caderno estão sobre a carteira. Lápis, caderno, dois núcleos. Sujeito inexistente, não existe sujeito, não tem. Então, quando eu digo choveu ontem, fenômeno da natureza. Gente, por exemplo, nevou em Paris, ventou muito no litoral, por aí vai. Fenômeno da natureza. São 10 horas, indicando o tempo também, tá? Faz 10 anos, faz, não tem sujeito. São 5 horas, não tem sujeito. Pessoal, e o sujeito, existe um caso de sujeito inexistente, que é com esse rapaz aqui, gente, que cai
mas cai demais. Parece que só existe ele. Aqui eu estou até admirado que perguntaram, fizeram uma pergunta simples, né? Tranquila sobre sujeito simples. Mas é esse rapaz bem aqui, ó. O verbo haver no sentido de existir, meu amigo. Haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, não tem sujeito, nenhum ser pratica aquela ação. Ele fica sempre no singular, isso cai pra caramba. Então, houve 50 pessoas na manifestação e não houveram. Houve muitos protestos durante a manifestação, houve xingamentos. Ou, no ano que vem haverá muitos feriados e não haverão. Sempre no singular e não tem sujeito, galera. Muitos feriados, houve muitos palavrões, muitos feriados. Isso daí é o quê? Isso aí está completando o verbo. Quem completa verbo é o quê? Objeto. Então ele é objeto direto do verbo haver. Houve palavrões, houve luta corporal, houve, que mais? Protestos na Avenida Paulista. Então tudo isso aí é objeto, completa o verbo, não é sujeito. Ele não tem sujeito quando ele significar existir, tá bom? E vamos adiante. Questão de número 4. Assinale os itens a seguir, tendo em vista a significância e características morfológicas de palavras do texto. Gente, se você vai fazer concurso da banca ABCP, olha só o que é que você vai encontrar aqui, olha só. Você vai encontrar tudo isso, ó. Acho que já falei, né? Quais são os concursos dessa banca que essa banca está elaborando. Sudeste ali mais, né? Tem um do Mato Grosso aqui no meio, ó, Centro-Oeste. Mas tudo é São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Então, se você vai fazer algum concurso desse, meu amigo, se prepara conosco aqui que você vai aprender português e não é pouco, não. Você vai sair afinadíssimo, tá bom? Então, pessoal, aqui, questão de número 4, ele diz: analise os itens a seguir, tendo em vista a significância e suas características morfológicas. Pessoal, a banca colocou como gabarito, eu não vou nem dizer agora o gabarito dela não, tá? Mas eu vou responder a questão e dizer que está errado o gabarito da banca, não está correto. Vamos ver por quê. Deterioração e degradação possuem sentidos semelhantes? Possuem ou não possuem? Sim, possuem, não é? Porque degradar o meio ambiente é deteriorar o meio ambiente. Beleza, questão de semântica. Então, essa primeira questão, ela está correta. Deteriorar e degradar. Aqui, pessoal, no caso, o que é que você vai fazer para responder esse tipo de questão? Que é leitura, meu amigo. Você também fazia a inferência, ou seja, tentar, por algum meio, alguma estratégia de deduzir o sentido pelo contexto. Não coloquei o contexto aqui, não vou. Mas aqui é isso, é leitura, é você saber, conhecer, ter vocabulário. A banca quer testar seu vocabulário e sua estratégia de leitura. No caso aqui, é inferência. Ver se bate o mesmo sentido, degradar, deteriorar, não é? Tem a ver. Então, extasiado é o oposto de absorto. O que que é? Também aqui questão de semântica, hein? É antônimo, quer dizer, é o contrário. Êxtase, está em êxtase. Êxtase, ele diz que é o oposto de absorto. Pessoal, quando você está em êxtase, você está o quê? Hã? Quando você está, estou em êxtase, está assim com aquela, né, aquela emoção efusiva, não é? Nossa, ganhei na Mega Sena. Aquela emoção que extrapola, tá bom? Está em êxtase, tá bom? Então você, o que que é absorto? Absorto é quando você está assim, matutando. Absorto é você estar preso, está absorvido pelos pensamentos, tá? Você está aqui, olha só, pensativo. Então não tem nada a ver êxtase, ao contrário, você fica, ai meu Deus, não cabe em si de alegria, de felicidade, está em estado de êxtase, foi aprovado no concurso, né? Você vai ficar em estado de êxtase. E absorto você fica quando você está estudando e se distrai, você fica ali, ó, olhando para, moscando, é isso, né? Falam aqui na minha terra, falam moscando, não sei aí onde você está. Mas, gente, então, essa daqui
ela está incorreta. Extasiados é antônimo? Não. Subconscientemente é formado por parassíntese. O que que é parassíntese? Pessoal, observe essa palavra bem aqui. Essa palavra que eu vou escrever aqui, a palavra entardecer. 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 Pessoal, eu vou apagar. É o seguinte, as palavras elas têm os chamados morfemas. O que é isso? Morfema são os pedacinhos que compõem, que formam a palavra. Então, por exemplo, quando eu digo entardecer, eu tenho um prefixo, eu tenho um radical e tenho um sufixo. O que que é o prefixo? Vou colocar aqui agora a palavra infeliz. Ó, eu tenho a palavra feliz, aqui eu tenho radical, e radical é a parte da palavra que traz o significado básico dela. A partir do radical eu formo outras palavras, por exemplo, felicidade, infelizmente, felicíssimo. Eu vou formando outras a partir do radical. A base é o feliz. Aí aqui eu vou colocar, deixa eu mudar bem aqui a cor, bem rápido, tá bom? Olha, bem aqui eu vou colocar o in, o prefixo in, aí eu vou ter a palavra infeliz, tá bom? E aqui eu vou ter a palavra mente, tá bom? Eu vou ter a palavra mente. E aí, pessoal, eu vou ter um prefixo e um sufixo. O prefixo é quando eu coloco alguma coisa antes do radical, e sufixo é quando eu coloco algo após o radical. Então, aqui, pessoal, o que que acontece? Se eu apagar o prefixo, essa palavra existe. Aqui na palavra, vamos para a palavra entardecer. Entardecer. Eu tenho aqui um prefixo. Ó, o radical é o quê? É isso aqui, o radical. Tá bom? Aí, ó, é até a letra D. Então, pessoal, eu tenho um prefixo e tenho um sufixo. Quando eu apago um deles, que nem eu fiz aqui no felizmente, eu vou apagar o prefixo. Apaguei. Opa, apaguei até a letra T também. Espera aí, eu quero apagar só. Eu vou riscar aqui, porque senão se eu apagar vai apagar tudo. Então eu vou riscar aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, aqui é o seguinte. Não existe, apaguei aqui o prefixo. Existe o verbo tardecer? Não, tardecer não existe, tá bom? Então, se ela não existe, gente, essa palavra aqui, ela não vai ser formada por prefixação e sufixação, como no caso do felizmente. Essa palavra aqui, quando eu tiro o prefixo ou o sufixo, ela não existe, portanto, ela é parassíntese. O que que é parassíntese? É quando eu acrescento um prefixo e um sufixo ao radical, e aí você, se você tirar um deles, a palavra não subsiste, ela não existe mais. É o caso aqui, amanhecer, se você tirar o an, o a, a letrinha a, o prefixo a, não é? Não é nem prefixo, é prefixo, porque tem manhã que é o radical, aí você colocou o a, prefixo, aí você vai tirar esse A e ele vai ficar amanhecer. Não existe a palavra amanhecer. Portanto, é sim para síntese. Hoje é uma forma conotativa para referir-se ao presente. Sim, correto, tá? É uma forma conotativa. Conotativo tem a linguagem, pessoal, ela vai ser conotativa e denotativa. Conotativa é aquela. Denotativa é a que está em estado de dicionário. Por exemplo, janela. Abra a janela porque está muito quente. Aí a palavra está no sentido real, no sentido próprio, literal, ao pé da letra. Tá bom? Então, se eu disser os olhos são as janelas da alma, agora está no sentido figurado, no sentido conotativo. Tá bom? Janela. Desculpa, olho não é janela. Aqui é só uma relação de semelhança. Tá bom? Então, vamos lá. Tá correto. E aí, então, aqui também é uma forma conotativa de dizer, sim, eu digo hoje, ou seja, atualmente, no momento atual. É uma comparação, digamos assim, é uma metáfora, uma relação de semelhança entre o dia de hoje. Hoje, por exemplo, é 12 de setembro, o dia em que estou gravando esta aula, e tem uma relação de semelhança com o momento presente. Então, hoje é dia tal. Hoje é dia 12, isso aqui é o sentido literal. Mas quando eu digo hoje, as pessoas
são tão diferentes de antigamente. Hoje significa o presente, portanto, também está correto. Então, gente, aqui nós vamos ter o gabarito 1, 3 e 4. Tá certo, gente? Muito bem. Vamos fazer mais uma questão. Olha só. A estrutura composicional do texto apresenta características que condizem à sua formatação no suporte de publicação. Então, ele está dizendo o seguinte, por exemplo, uma receita de bolo, onde é que você vai encontrar isso? Uma notícia, você vai encontrar em qual suporte? Você vai encontrar numa revista de modas? Não, né? Você vai encontrar, por exemplo, um artigo científico. Você vai encontrar, sei lá, numa HQ, numa tirinha? Não, né? Então é isso aí, gente. Então, indique a alternativa em que tal informação está de acordo com o apresentado no texto. Vamos dar uma olhada no texto? Olha só. Aí você vai ter que pausar, tá bom? Você vai ler o texto, tá? Pausa e lê o texto, tá bom? Tá aí. Vou colocar aqui a primeira parte, dá uma lida, dá uma olhada, pausa. Segunda parte, pausa. Terceira parte, pausa. Então, vamos olhar o que é que ele quer aqui, tá, gente? Olha só. Ele diz, o texto, vamos aqui para a questão, tá? Ele diz, não, o texto não, li errado aqui. Peraí. Vamos aqui para a questão. O uso de falas intercaladas de personagens não altera a coesão textual? Gente, aqui não tem, ele quer, deixa eu ver, ele quer a correta, é. Então é o seguinte, está errado isso. Por quê? Porque o texto é informativo, científico, pessoal. Ele não tem falas de personagens, como num texto teatral. Ele não tem falas de personagem. Então essa alternativa, ela está o quê? Incorreta. Vamos para a letra B. A indicação de tempo não está definida, mas o espaço está claro no texto. Na sua leitura aí, você viu que a indicação de tempo não está definida, mas o espaço está claro, porque de fato o texto fala sobre os espaços naturais, natureza, paisagens sonoras, mas não define tempo, não fala em datas específicas. No ano de 1983, tá? Ele não diz datas específicas. Na época X, ele não fala. Então, o espaço, ele fala sobre o espaço, mas não define tempo, tá bom? Portanto, gente, esse daqui é o nosso gabarito, beleza? Pronto. E aí é o seguinte, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau, fica com Deus.